processos sobre seus próprios processos, com toda a dificuldade de estar no meio de um percurso. Porque daí vocês estão, ao mesmo tempo, caminhando. Pois é. É complicado. E daí como, né? E de não se descolar da subjetividade, né? E precisando de se descolar e, ao mesmo tempo, estando lá, conseguir alguma forma de afastamento para poder falar dele, né? E não só ser um relato de ações, um diário quase assim, fiz isso, fiz aquilo, né? Então, esse artista na universidade está precisando buscar procedimentos metodológicos e teóricos para fugir desses relatos do processo, que é essa narrativa de alterações e de modificações e de tomadas de decisão feitas ao longo do percurso. A mesma coisa acontece se você está falando de outro artista. Porque também, muitas vezes, as pessoas ficam só nesse relato e só falando mudou isso por aquilo, nesses estudos que não levam a nada também. Falou, o que quer dizer isso musicalmente? Que busca é essa que está implícita em mudar aquilo por aquilo? Porque não adianta só falar mudou aquilo por aquilo, porque precisa ter, né, alguma coisa. Aparecer a teoria implícita nessas escolhas e não simplesmente. Isso é uma luta, porque é muito comum. Isso, no caso de vocês, falando dos próprios processos, mas também nos outros, muito, muito comum fazer listagem de alterações. Por isso que eu falo, tem muitas críticas genéticas, vocês vão encontrar muitos textos que só mostram isso. Fez isso, mudou, fez a... E daí? Né? Ao mesmo tempo, deve ser evitada as pesquisas, os próprios processos, aquela narrativa, a coisa de não dar só voz àquilo, das minhas linhas, né, do meu corpo, do meu, como conseguir sair desse meu, que é seu, e que faz parte das anotações de vocês. Se eu for estudar o de vocês, faz sentido ou eu tentar entender o seu corpo. Mas, né, porque isso é natural, falar minha busca, meu... Ok. Mas como... Porque também não vai deixar de estar falando disso, está falando também disso. Então, essas observações são típicas dessas anotações que a gente estuda, mas pouco oferecem como reflexões teóricas, né? Que é lá que nós estamos, o que é reflexão teórica. Não se trata de se propor, né, a escolha de teoria a priori, falar, então, vamos ler o fulano e vamos aplacar o fulano aqui. Que normalmente obscurece, né, o objeto de pesquisa, quando a gente vai com essas a priori, né, e mais procurar instrumento teórico que dê esse mínimo de afastamento, né, que é tornar um pouquinho mais geral, que é esse afastamento de tentar, né, partindo da singularidade das questões envolvidas no processo desse que vocês estão vivendo. Daí a relevância, né, ao meu ver, né, do diálogo com a teoria sobre a criação. Que a partir desse mapa geral, dá para localizar, e o orientador ajudando, isso é culpa da gente, é que tem que ajudar a falar assim, olha, talvez aqui esteja o aspecto que o seu trabalho esteja trazendo, ou esses e esses aspectos, que é um mínimo, né, com esse mapa, das questões específicas daquele processo. Então, essa apropriação dos instrumentos teóricos, né, dessa crítica, tem se mostrado muito fértil para essa busca dos aspectos relevantes do processo daquele artista, para tomá-los como foco de reflexão teórica. Porque daí você pode, eu acho que foi diferente um pouco do que você fez, porque, né, o caso do Vitor, ele estava propondo uma teoria crítica para olhar esses processos, que é diferente de uma leitura daquele processo específico, né? O caso, agora, outra coisa é isso, eu sempre dou exemplo da Norma Grinberg, porque aqui na ECA fica forte, porque tem aí na porta da ECA tem o arco dela, né, de cerâmica. E a Norma fez doutorado, mestrado e doutorado aqui nas poéticas sobre os seus próprios processos. Isso,
vivendo exatamente isso que vocês estão vivendo. E daí o que acontece? Ela fez o doutorado. Aquilo é resultado do doutorado, né? Há uma grande pesquisa sobre arcos. O que é? Seria, claro, parte da pesquisa dela como pessoa que está fazendo arcos, está dialogando com a história dos arcos. Então, ela, provavelmente, ela teria feito informalmente, nas suas anotações, pesquisado arcos. Só que daí ela fez toda uma teoria, uma reflexão crítica sobre, né, histórica e o seu arco se colocando na história dos arcos. Então, isso que eu estou dando, não é modelo de jeito nenhum, estou dando exemplo de um caso onde eu percebi isso. Ela era orientanda do Evandro Carlos Jardim, que é um grande defensor do a obra pela obra. Não precisa ter reflexão. Ele radicalizava, falar, estamos no meio de uma exposição, isto tem um pensamento visual aqui. Eles radicalizavam para dizer não precisa. Só que temos esse ambiente nosso que precisa achar esse meio do caminho aí e até pensar quando que é esse o caso, que pode, porque também de não criar modelo, né? Mas pensar porque também tem que pensar, eu sempre pensei que a pessoa que está se formando, está sendo doutor, ele vai virar orientador. Também se a pessoa fica muito colada naquele processo só, vai ser um pouco difícil dele. Isso né? Claro que isso é um olhar meu de quem não é artista e que está pensando. A arte está falando como que a pessoa vai falar do outro, vou falar de um outro processo, se não tem esse mínimo de teorização de questões gerais para lidar depois sendo... A pessoa vai ser, esse é um caminho possível, pode não ser. A pessoa ficar só com o doutorado, não querer nunca dar aula, nunca ser, mas não é essa questão, mas pode ser, porque daí entra a coisa dos Masters, né, of Arts, não é? Que daí que nós não temos isso, mas podemos passar a ter. Só está com uma discussão de fazer, por exemplo, mestrados profissionalizantes que tenham essa demanda, né? Mestrados aplicados. Isso, que nos Estados Unidos chama Master of Arts e que daí é isso, né? Que a pessoa faz residências e daí o resultado, né, do mestrado é isso, é uma exposição, enfim. Eu acho profissionalizante é um caminho, né? Realmente, vocês têm razão. Né? Enfim, pensando, então, essa questão do artista e da pesquisa, né? Então, eu acho que, né, falar dos outros artistas, às vezes, também é um caminho. A própria menina, que é essa atriz, ela foi falar de outros grupos para falar naturalmente, ao falar dos outros grupos, está falando do próprio, né? Porque na relação com o outro, você também tá, porque vai atrás de grupos que interessam aquilo que nós estávamos falando. Nós escolhemos os nossos objetos também, ou se for uma oposição total, ou muito de ter diálogo, né? E de virar, também entender esse trabalho do outro, passa você entender muito mais o seu, né? Mas outra possibilidade, tem pessoas que optam por isso, quero trabalhar com outros e que isso naturalmente reverte, né, para o seu trabalho, que é um caminho para chegar ao próprio trabalho, né? Então, pensando ainda nessa questão do artista e da pesquisa, aos que poderiam ser ainda chamados artistas investigadores, que eu acho que já é uma sutileza, né, fora do contexto acadêmico, que às vezes essas reflexões sobre o processo de criação fazem parte da experimentação, né, artística. E que, por necessidade de seus projetos artísticos, aparecem essas reflexões sobre o processo. Isso a gente vê muito, né, porque aí essa coisa está borbulhando, né, por isso que a gente discutindo tanto essa coisa de crítica, de processo, como fértil para isso, porque o que tem dessas camadas que estão sendo expostas, que vira a própria materialidade de uma, né,
Então, essa coisa do artista investigador, eu estou fazendo essa diferença para ser fora do ambiente acadêmico. Claro que a investigação também faz parte, né, do acadêmico, só para falar que faz parte da materialidade de alguns projetos artísticos refletir sobre os próprios processos e que essa experimentação traz à tona de alguma maneira essas camadas e que daí e que a pessoa não vai fazer sistematizar nenhum tipo de texto sobre isso, mas que a gente é exposto a isso que são essas reflexões, né? Então, integrando, por vezes, a partir de uma diversidade muito grande de procedimentos, a obra que é mostrada publicamente. Então, aquilo que é mostrado publicamente integra essas camadas, né? Faz parte, então, às vezes, assim, materiais das próprias pesquisas. Eu acompanhei um grupo de teatro que se uniu, né, para um trabalho específico e que o propósito deles era não ter espetáculo. Era pesquisa propriamente dita. E eles passaram meses e meses fazendo essas reflexões entre eles, cada um morava num estado, virou uma troca de WhatsApp imensa. Daí, o dia que eles tinham que falar sobre tudo isso, era do Itaú, né, cultural, tinham que falar tudo isso, eles chamaram alguns de nós para entrar, né, nessa conversa. Daí, quando eu entrei na sala lá, tinha no fundo da sala anotações e anotações empilhadas, assim, uma atrás da outra, depois livros pendurados, anotados, fotos aqui desses meses de experimentação, vídeos, a gente conversando no meio de tudo isso, e depois teve um WhatsApp tornado teatral. Tinha leitura desses WhatsApps, pedaços que ele editara, e então, o que era aquilo que nós estamos convivendo? Esse tipo de coisa que eu estou falando, que é essa coisa que eu estou chamando aí do artista investigador, em que essas coisas... Como que eu olho para aquilo lá? Quer dizer, não dá. Aquelas camadas eram coisas das anotações dos WhatsApps, era tudo isso, e daí aquilo virou dramatizado. Eles editaram, claro que tinha milhares de páginas de WhatsApps, e eles perceberam que ali trazia à tona a investigação. Os livros que eles tinham lido, que tinha anotado, a gente podia puxar, ver os livros, podia ver, enfim. Então, eu estou dando um exemplo dessa coisa assim, você olha e fala assim, o que é isso? Desculpa, isso era aberto ao público? Porque isso tem toda a cara de instalação. Não, era aberto ao público. Eliminaram essa fronteira entre o relato aberto ao público, e a obra, né? Cecília, eu estou achando interessante, você fez uma diferença assim, sutil entre pesquisa e investigação. Acho que estou conseguindo entender um pouco, mas porque talvez uma grande confusão que às vezes surge quando a gente discute esse tipo de coisa está justamente no peso que a palavra pesquisa traz, especialmente dentro da universidade. Então, exato. Quando eu falo, mas o que é pesquisa, o que deixa de ser pesquisa, e aí a gente, nessa discussão que a gente já estudou um pouquinho, desses grupos sobre Practice-Based Research, ou como chama? Aquele do grupo pesquisa artística, né, o que seria isso, e eu, pelo menos, não fiquei muito satisfeita com as respostas, apesar de me interessar muito, porque as respostas sempre eram ou num sentido político, de delimitação de um espaço político, para conseguir uma verba, um recurso para ser financiado. Vamos chamar isso de pesquisa, porque chama de pesquisa porque existe uma linha de fomento para ela. Mas não convence assim, muito em termos de conceituais. Então, não sei o que você pensa. Eu acho que não estou distinguindo teoricamente muito aqui, não. Eu acho que eu usaria sinônimo aqui, porque muitos momentos eu falaria... pode ser que seja uma pista, uma pista, mas que eu não tivesse muita vontade de fazer. Era só de dizer assim, aquele que não está fazendo a pesquisa no âmbito acadêmico, para não dizer
Mas também, para não tirar do que está fazendo no âmbito acadêmico, esse caráter experimental, artístico, né? E que todo processo é investigativo. Ele tem investigações tanto em qualquer âmbito que for, só que tem essa coisa de vocês estarem ali com uma possibilidade dessa experimentação. Mas sem dúvida o que você está falando, essa coisa de pedir verba, envolve... Criar uma área, né, por uma questão política. Acho que talvez eu veja a diferença na questão da generalidade, quando você fala de atribuir aspectos gerais, me parece um pouco diferente, não sei, pensando rápido aqui, quando a gente fala da investigação, que é investigação, me parece, talvez não tenha essa preocupação, né, não sei. Ou uma preocupação de extrair esses aspectos gerais para que não sei, estou pensando alto aqui. Sim, ou não, ou você fala não, eu acho que nesse caso que eu estou pensando, tem razão. Teóricos, não tem, assim, embora tenha uma teoria implícita, claro, eles estão fazendo aquelas escolhas, e isso pode depois reverter para uma pesquisa acadêmica. Existe uma intenção. Eu não usei muito para ser distintivo, mas para falar assim, existe uma investigação também fora do âmbito acadêmico, nesse sentido, para também não colocar... Porque também pesquisa virou uma palavra muito mágica para algumas áreas, pejorativo no sentido... Pejorativo não, delimitador demais, aquela coisa assim... não, esse grupo faz pesquisa. Como se os outros não fizessem, né? Ou é processo ou é pesquisa. Não, vamos mostrar só pesquisa. O Itaú fez muito rumos. Não precisa mostrar espetáculo, é só pesquisa. E daí deu uma hiper... Tem um discurso que por trás. não era nem para realizar, né? Era só para retratar o processo. Isso. Era bem esse tipo de coisa, só que, então... E daí virou... Nós não temos palavra, né? A gente não vai fechar nada disso, mas é pensar junto. Mas o que é dizer que era só pesquisa? Daí eu me lembro que eu fui em alguns desses e falava, gente, isso, pesquisa tem em todos.